para isso tudo dar certo, realmente precisa de todos esses pilares para dar certo, né? E eu queria saber de ti, para contar um pouquinho para a gente, né? Não precisa ser muito específico, mas resumidamente, quais são mais ou menos esses pilares e o que eles fazem, quais são os princípios e o que os corretores precisam saber para levar para essas incorporadoras e urbanizadoras. Certo. Vamos começar então pelo primeiro pilar, né, que eu citei aqui. O primeiro pilar é o da viabilidade jurídica. Entendam como viabilidade jurídica tudo aquilo que permite o empreendimento acontecer. Né? E partindo dessa premissa, a gente tem o quê? Muita gente acha que é só pegar a matrícula atualizada do imóvel, ler, ver as medidas, ver se tem alguma dívida em cima e está tudo certo. Vai muito além do que isso. Né? A gente tem, né, diversos casos aí que eu já passei, já senti na pele, né? De inviabilidade de um empreendimento porque a parte jurídica lá atrás não foi muito bem feita. Né? Então, são N exemplos que eu posso colocar aqui, mas, por exemplo, a gente pegou uma vez um loteamento para aprovação e a gente tinha 2 loteamentos ao lado, né? Um de cada lado do terreno. Né? Era uma área comprida, fina e comprida. E cada lado a gente tinha ali 120 casas, né? De um lado e do outro. E o terreno ele estava com medidas desatualizadas, né? Com os confrontantes desatualizados, a gente teria que fazer o que a gente chama de retificação de área. Né? E aqui vai um ponto de alerta. Né? Muita gente diz que o loteamento demora para se aprovar. O loteamento é no mínimo 2, 3, 5 anos, dependendo do caso. Né? Eu discordo. Loteamento não é algo difícil de se aprovar, não é algo demorado. O que é demorado é a regularização da área. Né? Quando a gente soma todos esses times aí, a gente tem uma grande parcela de tempo ocupada pela regularização da área e ela está automaticamente ligada à parte da viabilidade jurídica. Né? Viabilidade jurídica mal feita, né? Processos não cumpridos que deveriam ter sido cumpridos lá atrás, para que quando fosse iniciar o licenciamento ambiental do empreendimento, né, corresse tudo da melhor maneira. Então, esse caso, por exemplo, foi um caso que a gente levou 2 anos para retificar essa matrícula, porque a gente tem que colher a assinatura de todos os lindeiros, né? Além das 240 casas que a gente tinha, 120 de cada lado, a gente ainda tinha um parque ambiental atrás, um parque de posse do Estado, do governo do Estado, que a gente precisava da anuência do governo do Estado. Né? Uma rodovia também passando à frente. Então, olha o quanto de pessoas e de órgãos que a gente envolveu simplesmente para regularizar essa matrícula para que ela ficasse apta a receber um empreendimento. Né? Aqui é somente um exemplo, mas a gente tem outros exemplos. Né? Por exemplo, teve um empreendimento que ele foi inviabilizado. Né? Eu peguei esse processo já andando, eles adquiriram a área e depois eu fui pegar, né, o projeto para desenvolver o master plan. Né, a gente tinha algumas etapas ali a se cumprir, desmembramento da área para ser feito em algumas etapas, né? E quando eu fui fazer o desmembramento, eu solicitei ali as viabilidades, que já era para ter sido feito há muito tempo, né? E quando eu solicitei viabilidade, a gente teve uma viabilidade negada pela Celesc, né? Pelo órgão que faz a estruturação, o fornecimento de energia elétrica, né? Informando que aquele terreno ele não tinha capacidade o suficiente, né, para alimentar todos os lotes e todas as indústrias e casas que teriam ali em cima. E para que isso fosse solucionado, a empresa teria que investir o valor de 16 milhões de reais para fazer uma subestação. Então aqui vai mais um exemplo, né, de falta, né, de zelo na viabilidade jurídica, né? Faltou se emitir as viabilidades lá atrás, antes mesmo de contratar a área. Né? Então, contratou-se a área, fez-se o contrato de permuta, envolveu o terrenista, criou-se uma expectativa muito grande nas famílias envolvidas, né? Gastaram com o projeto, com licenciamento, para depois ver que não era possível. Sim, nisso tudo já se passou um bom tempo. O time, como você falou, o time do projeto já do empreendimento, querendo ou não, já se passou, né? Porque querendo 1 ou 2 anos, o reajuste de muitas coisas varia, né? De 1 a 2 anos. Com certeza, né? Custo de obra para implementação, valor de metro quadrado de venda, tudo isso está variando, né, nesse meio tempo. Às vezes o produto que era ideal no momento já não é mais no outro, né? A expectativa que a família dos terrenistas ali tinha já não era mais a mesma, né?
já se cria-se um grande desgaste ali dentro da parceria, né? Um empreendimento imobiliário nada mais é do que um grande casamento de longo prazo, né? Então, ter esse zelo desde o início da primeira etapa, né, que é a viabilidade jurídica, é fundamental. E esses são somente 2 exemplos, mas a gente tem aí outras viabilidades que deveriam ser pedidas, né? Análise do terreno em si, né? Levantamentos planiométricos atualizados, né? Entender se o município quer aquele empreendimento também é um ponto fundamental, né? Às vezes o empreendedor ele está com um pensamento, mas esse pensamento não vai de encontro com o que o município planejou para aquilo. Inclusive, né, falando sobre isso, né, são muitos detalhes para a gente se atentar nisso. E além disso, agora como você citou, né, existe a vocação desse terreno, né, se ele se encaixa ou não dentro do planejamento da cidade. E como que funciona, então, essa análise desse terreno dentro do planejamento da cidade? Bom, isso faz parte da viabilidade jurídica ainda, né? Tá dentro desse escopo e vai de encontro ao planejamento urbano daquela região, né? E todo município, né, com pelo menos X habitantes, ele tem por lei, né, já do Ministério das Cidades, estabelecido que a cada 10 anos deve ser revisto o plano diretor daquele município. E dentro do plano diretor a gente tem diversas leis que regem, né, o desenvolvimento daquela cidade, né? Uma delas é a lei de parcelamento do solo, né? Não é a única, mas eu diria que é uma das principais a se analisar nesse caso. A lei de parcelamento do solo ela vai regir sobre o zoneamento daquele município, se aquela região ela pode comportar indústria, que tipo de indústria que pode, não pode, aqui é só comercial, ou aqui é misto, aqui pode comercial e residencial, aqui está disposto para equipamentos públicos, enfim, né? Ele vai dar esse ordenamento do solo e tudo isso é pensado, ou deveria ser, né, pelo menos em cada município, com uma grande equipe de técnicos por trás, né, de especialistas em desenvolvimento, em planejamento urbano, e eles fazem uma análise para dizer, né, o porquê que tem que ser daquela forma, né, e isso os empreendedores que estão chegando ali têm que se adequar a esse modelo, né. Quer dizer que não é possível mudar algum zoneamento, que tem que ser daquela forma? Não, é possível. Tem alguns formatos que a gente pode trabalhar para fazer a alteração do zoneamento, para desenvolver um certo empreendimento. Mas tudo isso é um papo para uma conversa mais longa, né, que demanda de vários pontos aí para a gente analisar. Mas o que é importante aqui a gente frisar o empreendedor ele não está livre para desenvolver o que ele bem quer, o que ele bem entende. Ele tem não dá para botar uma indústria no meio do centro da cidade, por exemplo. Não é só isso, né? Ele tem que entender se o município quer aquilo, né? E o município não é somente o poder público, né? É a população, é tudo aquilo que está se desenvolvendo ao redor daquela área. Até porque, por mais que o município autorize a implementação de um empreendimento, quem vai comprar esse empreendimento, querendo ou não, é o público final, é quem vai pagar a conta, é o consumidor final, né? Então, antes de mais nada, o empreendedor ele tem que saber se aquela região está preparada para receber aquele empreendimento, se ela quer aquele empreendimento.